Bem, pessoal, eu tô gravando aqui esse vídeo só porque uma coisa me chamou a atenção e aí eu queria ver, assim como é interessante essa questão do debate sobre essa epidemia, e eu queria falar uma questão sobre o que está quebrando o país. O que quebra o país? Se é a mão de obra parar de trabalhar ou é o funcionalismo público, né? Porque o nosso funcionalismo público, ele não é diferente de uma empresa privada. Pelo menos aqui no Brasil, creio eu que seja assim. Muitos outros países podem ter o seu sistema público de força de trabalho funcionando diferente, em igualdade, mas aqui no Brasil nem sempre é. Observe aqui estava aqui nesse site aqui, estava observando aqui que esse site aqui é Juiz Brasil, né? Estava lendo aqui um artigo, uma matéria, e somei todos os salários dos ministros aqui do STF e chega a mais de meio milhão de reais. Mais de meio milhão de reais. Interessante é que se a gente pegar e somar todos esses valores que eles ganham e comparar com um assalariado comum ele ganha 1.045, que é o salário mínimo. Se eu pegar a soma desses ministros aqui, que são 11 no total, se eu pegar os salários deles, o salário de 11 pessoas equivale a 478 pessoas se fosse dividir para cada um receber R$ 1.045. Para quê? Para assinar papel e dar parecer jurídico, muitas das vezes contrário à maioria dos cidadãos brasileiros. Sei que a legislação ele tem que atender às minorias necessitam de cuidado, de observação, sempre vai existir isso. Que a lei resguarde as minorias. Isso é interessante e importante ressaltar, mas não dá para aceitar que a minoria do país ela tenha mais concentração de renda, não dá. Aí eu vejo muito político falando concentração de renda das empresas privadas, mas a maior renda do Brasil está no funcionalismo público. Muitos deputados que criticam, que querem a distribuição de renda igualitária, muitos deles são empresários, muitos deles ainda não foram investigados, mas com certeza tem empresa no nome de terceiros, empresa no nome de parentes, tudo isso para burlar e conseguir se manter no poder. Então essa questão no Brasil, hoje em dia a elite que a gente chama elite poder privado, né? Esse pessoal do liberalismo, no Brasil a gente tem que criar vergonha na cara e entender que não é só o capital estrangeiro que tem força de poder aqui no Brasil. A gente tem que entender que a força do capital aqui é também a força política. Muitos deles são empresários, muitos deles têm empresas em nome de terceiros. Quem mora nas cidadezinhas pequenas, com as prefeituras onde é mais fácil isso se proliferar, sabe do que eu estou falando. Muitas das vezes a gente já viu reportagens e saindo na mídia ou até mesmo nos portais da justiça, políticos sendo investigados por questões antiéticas a respeito de investimentos fora do poder público. E a gente observa, cada um aqui recebe, e eu não estou contando nem as outras regalias que eles têm direito, né? Coloquei aqui só os salários brutos que está aqui nesse portal do Juiz Brasil, são os salários dos ministros, 11 pessoas, né? Recebe o valor de um salário mínimo que daria para 478 famílias se manterem no Brasil, porque muita gente consegue se manter com salário mínimo. E é interessante essa questão. Aqui a gente faz essa análise porque muitas das vezes nós estamos preocupados só com a questão epidêmica, mas a gente não consegue visualizar o que realmente está fora da nossa percepção.
essas questões aí. Então vamos nos atentar a isso. Depois eu divulgo mais alguma coisa sobre questão salarial, sobre essa questão poder público, poder privado e outras coisas que eu for descobrindo aqui. Um abraço, até logo.